Estamos de volta. Vamos continuar então a nossa aula. Estamos falando do início da filosofia na sociedade, nesse caso, na Grécia Antiga. Bem, a formação das cidades gregas, ela se deu por um nomezinho, que é esse primeiro que vocês veem aí, polis. E o que é a polis? A polis, ela, se a gente fosse fazer uma adaptação para os dias de hoje, ela seria uma grande cidade hoje em dia. Então, São Paulo, capital, é uma polis. Porto Alegre é uma polis. O Rio de Janeiro é uma polis. Acontece que lá, na Grécia, não existiam países da forma como a gente entende país hoje. A Grécia, na verdade, foi se tornar um país muito recentemente. Antes ela era uma região. A região grega era formada por diversas cidades-estado, dentre elas Tebas, Creta, Atenas, Esparta, por exemplo. Era dentro da polis aonde se discutia a política, o ir e vir, a forma como se entendia a sociedade. Em locais como esse. Essa foto aí mostra pra gente a Ágora. É óbvio que não era dessa forma como está aí na foto, né? Essa é uma foto atual que mostra as ruínas da Ágora de Atenas. Era lá onde os chamados filósofos sofistas foram para debater as ideias e discutir como a sociedade, na verdade, deveria ser regida. E eles tiveram uma percepção fundamental para o surgimento da democracia e da política ateniense. Eles entenderam que a razão ou a racionalidade, ela seria fundamental para a mente de um governante, a mente de um líder de uma nação. Isso porque, se não fosse usada a razão, esse líder poderia governar de acordo com as suas próprias autonomias, com o seu próprio pensamento, consequentemente, nunca pelo bem da sua população. Os sofistas não foram os primeiros filósofos, como a gente já falou. Os filósofos de Mileto, esses sim. Nós citamos o Tales, né? Tales foi o primeiro filósofo, apesar de não ser considerado o pai da filosofia. Junto dele, aliás, surgiram mais outros dois. Anaximandro e Anaximenes, ambos da cidade de Mileto. Os três, apesar de terem um pensamento filosófico um tanto próximo, divergiam sobre a forma como esse universo funcionava ou teria sido criado. Bem, Tales abordava a questão de que nós teríamos vindo da água e, portanto, voltando o seu pensamento para uma perfeição do pensamento filosófico, ele entende que, se viemos da água, voltaremos para a água. A gente não vai morrer e virar peixe, pessoal. A gente entra num processo de decomposição, o nosso corpo joga para fora toda essa água, esse líquido interno que a gente tem, devolvendo para a natureza tudo que ela nos deu ao longo da nossa vida. Portanto, Tales é ligado com o elemento água. Anaximandro via o elemento fogo como sendo fundamental. E a base dele vai ser o nosso astro-rei, o Sol. Acontece que, dentro da percepção filosófica de Anaximandro, se o Sol é fundamental para a nossa vida, e isso foi muito fácil de ser compreendido já lá muito atrás, porque é com o Sol que as plantas nascem, é o Sol que nos dá energia. Quando você acorda num dia nublado, você tem um vigor diferente de quando você acorda num dia com sol claro. Sendo assim, era o elemento fogo que compunha a regência e o surgimento da criação. Já Anaximenes compreendia que era o elemento ar. E ele diz que, no começo, não existia nada, nem mesmo esse ar, mas que ele teria sido a primeira coisa a surgir no meio do caos, e que a partir da combustão de gases teria surgido todo o universo,
toda a natureza e todos os fenômenos da natureza que nós conhecemos hoje. Por mais que os filósofos de Mileto, eles tenham sim uma importância considerável, pessoal, eles acabam não tendo o mesmo fundamento que filósofos que se seguiram depois tiveram. É porque surgem os sofistas. E eles vão ver a filosofia de uma maneira diferente. Eles vão compreender que o homem, ele é parte da natureza. E por ser parte da natureza, ele vai ser physis. O estudo da physis é estudar o homem como um componente da natureza. Eles vão aproveitar esse tipo de concepção de pensamento e vão elaborar teorias diferenciadas da forma como a sociedade ela deve funcionar. E aí duas ideias vão surgir: a isegoria e a isonomia. A isegoria, ela afirma que todos devem ser iguais perante a lei. Não interessa se você é de uma classe social mais alta, se você é de uma hierarquia superior à minha. A isegoria, ela seria um pensamento filosófico que asseguraria que nós dois, enquanto cidadãos do mesmo local, teríamos os direitos a ser respeitados pela lei da mesma forma. A isonomia diz que todos os cidadãos têm direito de usar essa lei também da mesma forma. Basicamente, imaginem que a isegoria ela me faria ser julgado num tribunal da mesma forma que um político com foro privilegiado é julgado. A isonomia seria a compreensão da lei de maneira unânime. Ou seja, se essa lei vale para o cristão, para o muçulmano, vai valer para mim também. Se essa lei vale para o pobre, para o rico, vai valer para mim também. Para o branco, para o negro, assim por diante. Essa ideia de igualdade, essa questão de uma sociedade comum para todos, ela é muito ligada à filosofia marxista. Entretanto, os conceitos iniciais de uma sociedade justa e, portanto, igualitária, o ver da filosofia da Grécia Antiga, vem lá dos sofistas. Vem lá desse pessoal que analisou que o homem deveria ser o principal objeto de estudo da filosofia. E aí a gente destaca dois carinhas aí, dois sofistas para a gente falar. O primeiro, Pitágoras. Quando você escuta esse nome, se você já se formou ou está se formando no ensino médio, é provável que você vai lembrar da matemática. Pois bem, Pitágoras, a matemática e a filosofia, elas têm uma ligação muito forte por conta dele. Pitágoras entende que a filosofia, sim, é um campo de estudo de observação, de análise, de argumento, de critério, mas ele entende que ela também pode ser um assunto de estudo que envolve a matemática. Não é à toa que nós chamamos a matemática de ciência exata. O Pitágoras ele vai perceber que as contas, a matemática dentro da filosofia era essencial. Isso porque é através de números que eu sei quanto tempo vai durar a primavera, o inverno, o outono, o verão, a gestação de uma mulher, com quanto tempo de idade aproximadamente uma menina tem as suas primeiras menstruações. E é através dessas contas, é através dessa percepção matemática unida com o homem como um ser, é que Pitágoras vai ganhar uma ênfase muito grande nesse período da Grécia Antiga. Heráclito foi outro filósofo também muito importante na Antiguidade. Ele veio com a ideia do devir. E o que é isso, devir? Algo que há de vir, que virá, que ainda não faz parte, mas que também faz parte. Confuso? Não, nem um pouco confuso. Vamos ver o que é esse devir de Heráclito? Ele acredita
que nós somos seres dentro de nós mesmos. Como assim, professor? Você está louco falando esse monte de coisa? É que acontece, cara estudante, que eu já fui uma criança de 5 anos de idade. Hoje, eu não vou contar a minha idade para vocês, mas eu não tenho mais 5. E algum dia eu vou ter 50, quem sabe 60, quem sabe 70. Eu não vou ser o mesmo. Eu vou pensar diferente, é muito provável. Eu vou agir diferente, eu vou talvez falar diferente. Eu não vou ter a mesma fisionomia. E ainda assim, quando eu tiver 60, 70 anos, o Rodrigo de hoje ainda vai ser parte de mim. Então, nós, a natureza, são seres dentro de si mesmos. O rio está se renovando o tempo inteiro. Todas as águas do rio passam. E o rio nunca é o mesmo. E as águas que passam pelo rio nunca retornam para esse rio. Ainda assim, ele deixa de ser um rio? Não. Novas águas nascem, preenchendo ele, e ele continua a ser um rio, a fluir na mesma posição. Esses dois carinhas aí, eles vão acabar gerando uma espécie de impasse, né? O Pitágoras, ele vai se manter, vamos dizer assim, com a sua ideia, com o seu pensamento voltada para as especificações da matemática. Isso vai fazer com que o Heráclito ganhasse muito mais importância, ficasse muito mais evidente. E essa tese do Heráclito de que um homem é um ser em si próprio, que a natureza é um ser em si próprio, ela vai incomodar um pouquinho um cara chamado Parmênides. O nomezinho que está em cima aí para vocês é Empédocles. Parmênides, Empédocles, ele vai acreditar que a filosofia humana ela não é o homem como um ser em si próprio, e sim ações externas que o fazem mudar. É interessante que isso vai acabar destoando uma questão filosófica chamada ontologia, que era a questão que dizia que o ser, qualquer um, é uno, imutável. Eu sou Rodrigo e ponto final. Não vai ter outro Rodrigo. Pode ter até algum cara parecido, mas outro Rodrigo não vai ter. Nunca vai ter. E Empédocles acreditava que eram os elementos que usavam essa influência. E no caso dele, ele vai utilizar 4 elementos, né? Não os 3, como os filósofos de Mileto utilizavam. Ele vai abordar a água, o fogo, o ar e também a terra como esses elementos fundamentais. Galera, vamos fazer mais um rápido intervalo. A gente volta já já, viu?